Antônio Brum viajou para o Rio de Janeiro com uma missão nas costas, Gabigol. Nós vamos falar sobre o assunto e sobre o nome de Veguete, que foi especulado nas últimas horas. Aboubakar está descartado e Renato enlouqueceu no treinamento com o time que pode ser utilizado no final de semana. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, vai na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e as partidas ficam muito mais interessantes. KTO.com, onde a diversão acontece. Eu quero começar falando sobre o mercado de transferência, sei que o torcedor tem uma expectativa muito alta em relação às contratações, mas eu começo com a informação do pessoal de GZH. Aboubakar descarta uma saída do futebol europeu para o continente sul-americano. A oferta gremista foi recusada, o jogador via staff deixou isso muito claro para os dirigentes do Grêmio. Uma proposta do tricolor gaúcho foi enviada ao Besiktas na casa dos 5 milhões de euros, mas o assunto não evoluiu por conta do interesse do Aboubakar. Ele deixou isso muito claro, pratos limpos, a ideia dele é deixar o Besiktas para outro mercado na Europa, em especial o futebol inglês, e caso isso não venha acontecer até o final do mês de janeiro, ele pretende seguir no Besiktas, porque teve uma troca de comando técnico lá, e o Aboubakar, ele pode reconstruir a sua imagem depois de toda a confusão que aconteceu nas últimas semanas. Então o Aboubakar não virá para o Grêmio, esse nome acaba saindo da lista por conta da negativa do jogador. Enquanto isso, o departamento de futebol do Grêmio está trabalhando. E Antônio Brum, vice de futebol, viajou para o Rio de Janeiro com uma missão. Antônio Brum, inclusive, foi fotografado indo para o Rio com a sua família. Muita gente achou que poderia ser uma viagem de passeio, torcedores criticando, mas não. Ele tem missão no Rio de Janeiro, ele tem objetivo no Rio de Janeiro. E de acordo com as informações que temos, Antônio Brum nas próximas horas deve tratar do assunto Gabigol. Porque apesar das negativas do dirigente, negativas públicas, afirmações de que Antônio Brum, afirmações do Antônio Brum, de que Gabigol nunca foi pauta no departamento de futebol do Grêmio, o jogador, sim, manteve contato com o técnico Renato Portaluppi e o jogador sinalizou de maneira positiva para uma saída do Flamengo. Esta é a informação que temos. Gabigol conversou com o Renato. Brum viaja ao Rio de Janeiro e deve se reunir com representantes do Gabigol, quem sabe até do próprio Flamengo, depois de uma sinalização positiva do Gabigol. É muito difícil, tá, gente? É muito difícil. É quase inviável a saída do Gabigol do Flamengo pela forma como o Flamengo trata a possibilidade. Mas o Grêmio, ao ver um possível movimento do Gabigol de desejo de trabalhar com o Renato mais uma vez, viaja, vai ao Rio, vai fazer o olho no olho, vai para a tentativa de convencimento ou de sedução do negócio. A expectativa ela é baixa por conta das dificuldades, mas o Grêmio tenta dar uma atacada. E é importante dizermos aqui, o Gabigol não está no Rio, o Gabigol está junto da delegação do Flamengo nos Estados Unidos, fazendo o período de pré-temporada. A ida do Brum ao Rio de Janeiro não é para conversar com o Gabigol, até porque a conversa essa já aconteceu. É para conversar com o staff, é para tentar algum tipo de contato no Flamengo. O Grêmio se movimenta, sonha, sabendo que é muito difícil. A ida do Brum ao Rio de Janeiro também levantou a possibilidade de Veguete, centroavante da equipe do Vasco da Gama, aparecer na pauta como alvo. Inclusive, alguns colegas aqui do estado, pelo que eu vi, o Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba, um cara super bem informado, dá conta de que Veguete foi observado sim e é um nome na pauta do Grêmio. Nome que acaba sendo descartado no bastidor. Só que nesse momento vários nomes estão sendo descartados. Eu volto ali à pauta Gabigol, o Grêmio descarta o Gabigol, até onde nós estamos percebendo, porque sabe que existem concorrentes, o Corinthians é muito interessado, e se começar a entrar clubes para essa concorrência do Grêmio, fica mais difícil ainda e o Grêmio tem as suas dificuldades financeiras. Mas o Veguete também está sendo descartado. É um atleta que do Vasco não sai.
e isso quem garante são os dirigentes do Vasco da Gama. A informação de uma possível conversa do Brum com representantes do Vasco sobre Veguete foi desmentida no Rio e, de acordo com os setoristas do Vasco, o Vasco é taxativo ao dizer que o clube não liberará o seu centroavante. O Grêmio segue na busca de uma alternativa e o Antônio Brum acaba sendo o grande personagem neste momento, até pela viagem que fez e pelas informações que nós estamos recebendo. Sobre o Gabigol ainda, as informações que nós estamos recebendo, ela parte de meio dessa discussão, tá? Só para que vocês tenham pelo menos um pouco de segurança em cima daquilo que nós estamos falando. Mercado ainda agitado quanto às saídas, porque o Braga de Portugal insiste na tentativa de comprar o Gustavo Martins e o presidente Guerra não quer saber dessa história. O Braga fez mais duas propostas, uma de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos e outra de 6 milhões e meio de euros pela totalidade dos direitos econômicos do jogador. As duas ofertas foram rechaçadas, o presidente Guerra confia muito no Gustavo Martins, acredita que ele será titular. O relato que temos é que se dependesse do staff do atleta, o negócio teria sido feito até pelo volume de dinheiro que estava se colocando ali, né, e pela forma de pagamento, que teoricamente seria à vista, pelo menos esta foi a sinalização, mas o presidente disse não, o Gustavo fica, faz parte dos planos, então vamos ver como o Renato vai utilizar o Gustavo Martins a partir de agora. O Braga tentou pelo menos umas 5 ou 6 vezes essa compra. Para a gente fechar, treinamento. Estive lá no CT Presidente Luiz Carvalho acompanhando o jogo treino do Grêmio contra o Sindicato dos Atletas. A atividade que marcou a reapresentação do grupo depois da vitória de goleada em cima do São José. E também teve vitória em cima do Sindicato dos Atletas. Vitória por 2-1, gols marcados por André Henrique e Bruno Vini. Testes feitos, evidentemente, para o final de semana, que vai ser um time bem diferente. A escalação teve Gabriel Grando, Gustavo Martins como lateral direito, Bruno Vini, Rodrigo Eli, Wesley, Dodi de primeiro volante, Natan Pescador de segundo volante, Jonathan Robert como um meia centralizado. Muito bem o Jonathan Robert, fisicamente falando. É um jogador que a gente vai ter que observar nesse Campeonato Gaúcho, tá? Natan Fernandes, Bessosi e André Henrique fechando o time, fechando a escalação. Esse foi o time que começou o jogo e venceu o Sindicato dos Atletas por 2-1. Mas não foi uma calmaria essa atividade não, tá? Primeiro ela foi pacata no primeiro tempo, depois agitou no segundo, e agitou tanto que o Renato abandonou, tá? O Renato ficou uma arara, perdeu a paciência em dado momento, com uma falha no sistema defensivo. Curiosidade, o Renato tira o Wesley Costa, lateral esquerdo, e coloca o Rubens no treinamento, tá? E faz uma dobradinha, Bessosi e Rubens, ali como um ala pela esquerda. Ele muda o esquema para um 3-4-3 para tentar atacar mais, mas vê o Sindicato dos Atletas ter espaço pelo lado esquerdo. E os jogadores estavam batendo cabeça e o Renato estava maluco com aquilo. Passou um tempinho, gol do Sindicato dos Atletas pelo lado esquerdo da defesa do Grêmio. O Renato pirou, ficou maluco, xingou todo mundo, cobrou, né? Fez ali os seus apontamentos, cobrou, gesticulou e foi embora. Pegou as coisas dele e foi embora pro vestiário. Foi mesmo, tá? Depois não voltou. O jogo treino seguiu, pelo menos por uns 7, 10 minutos. O Grêmio venceu pelo placar de 2-1 e o Renato não voltou mais. O Alexandre Mendes, o Fera, os auxiliares ficaram por ali controlando o time, mas o Renato ficou muito incomodado. E é melhor o Renato ou se acalmar ou corrigir o time, porque, ao que tudo indica, essa estrutura de escalação ela vai ser levada para Pelotas num sistema de rodízio do grupo para jogar contra o Brasil no final de semana. Então haja coração aí pro Renato, né? Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.